Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Andréa. Estamos aqui de novo para finalizar aquele bate-papo. Boa Você tarde. me ouve bem? Eu ouço bem. E continuando, né, a respeito daquele antigo, velho e conhecido tema feminino. O antes, o durante e o depois da menopausa. Falamos já nos vídeos anteriores, eu não sei se todos já assistiram, recomendo que sim. Falamos sobre as prevenções, sobre todas as atitudes que devem ser tomadas quando já se percebe que estamos caminhando nessa direção, que aliás estamos todos, que não morremos, estamos, né? E as medidas a serem tomadas, as atitudes. E para quem não fez nada antes, chegou a hora do reparo, do paliativo e da melhora da qualidade de vida dentro do possível. O que você tem a nos dizer, Andréa? Dá uma pincelada básica para quem não viu os dois anteriores, rapidinho, e seguimos daqui para frente. O que fazemos? O que fazer? Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que está assistindo. Prazer estar aqui de novo falando sobre esse assunto. Eu brinco, André, que esse é um assunto da mulher da quinta década, né? Toda mulher que chegar na quinta década e passar dela vai viver isso, não tem jeito, vai ser abaixo hormonal, estrogênio e progesterona saem da nossa vida e os sintomas e as consequências disso vão ser vividas por todas, em intensidade diferente, em tempo de duração diferente, em prevalência de algum sintoma em detrimento de outros também de forma diferente, mas todas nós vamos passar. Quem envelheceu vai passar, né? Quem chegou na quinta década vai passar, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. E aí o que acontece, né, André? A gente precisa, então, entender que esse momento a gente vai precisar ter alguns cuidados para que a gente atenue as consequências dessa baixa hormonal que vai acontecer. A gente já falou nos outros vídeos, né, que a prevenção, ela ajuda muito na atenuação da intensidade desses sintomas, e isso é realmente determinante da qualidade de vida, né, não tem jeito. Por quê? Porque a gente está falando da alteração dos padrões pilares da vida, né, que é alimentação, atividade física, exercício, sono e saúde mental. Afeta tudo, afeta tudo. Então, Saber. exato. Vai afetar de qualquer forma. Agora, com que intensidade? Se a gente prevenir, vai ser com uma intensidade diferente. Isso está absolutamente provado, né, André? Porque é realmente uma forma, cuidado com a saúde. Todo cuidado com a saúde tem seu impacto positivo, sim. Então, vamos lá, né? Dizendo o que a mulher que não se cuidou preventivamente, porque ainda estamos vivendo isso muito, aliás, com absoluta frequência, porque é o que a gente dizia nos outros momentos, né, André? A gente precisa ser preparada para a menarca, para a entrada na vida reprodutiva, e a gente precisa ser mais preparada ainda para a saída dela, porque Acho que sim. essa é muito diferente. E ela não é tão... Eu acho que ela é muito impactante mesmo na qualidade de vida das pessoas. Muito, muito. E ela não é tão intuitiva. A gente não sabe bem o que fazer. Quando a gente está na menarca, e assim, eu diria que já as duas últimas, talvez 3 últimas gerações, já tenha tenha aberto um caminho aí, né, uma mentalidade de que precisa preparar a menina para entrar na vida reprodutiva, mas ainda não se fala dessa saída da vida reprodutiva, ainda é aquele assunto meio desconfortável, né, tanto para a mulher quanto para quem está no entorno. E vamos lá, que afeta tanto a mulher quanto quem está no entorno, né, André? E eu devo completar que não é só o assunto que é desconfortável, é a fase mesmo. A fase é extremamente desconfortável e fica mais desconfortável ainda o que a gente não pode falar a respeito, ou que a gente não deve falar a respeito, ou a gente não sabe o que falar a respeito, né? Fica bem pior, né? Então, pensando, vai lá que não fez o preparo, não fez o preventivo, vai fazer, ou se tiver interesse, vontade, disposição, fazer o assistencial, né? Aquele que a gente vai fazer quando já está no olho do furacão.
Não é muito diferente, né, André? Só que o quê? Vai dar mais trabalho. Por quê? Porque os sintomas já podem estar mais intensos, porque todas essas consequências que a gente vive podem estar acontecendo e realmente já fazendo um papel bem importante no prejuízo, no bem-estar, na qualidade de vida, né? Então, falando, né, basicamente, eu começaria com sono. Eu começaria com sono. Por quê? Porque o sono é altamente prejudicado nessa fase da vida. Mulheres que dormiram bem a vida inteira, quando chegam nessa fase da vida, falam, não sei o que está acontecendo, não durmo mais, meu sono não é reparador, né? Estou vendo a sua cara, né? Tá, pelo jeito você viveu isso, né? Você está vivendo isso, né? Olha o meu sono reparador. Pois é, e sem sono reparador a gente não consegue se exercitar, a gente não consegue tomar decisão, a gente não consegue se alimentar direito, Então é por onde eu começaria. Se está realmente muito crítico, André, hoje a gente tem uma linha da medicina, que é a medicina do sono, a gente tem uma linha da psicologia, que é a psicologia do sono, então a gente tem recursos médicos, terapêuticos, que podem ajudar nisso, porque não é tão simples organizar sono. E daí, se a gente estiver falando do prejuízo que traz para o sono, tanto a questão dos fogachos e do suor noturno, a gente está falando ainda de uma coisa que é mais complicada ainda, né? Daí, a gente pensando no sono, e o que pode melhorar esse sono? Duas coisas, né? Atividade física e alimentação. A alimentação próximo do horário do sono, ela precisa ser branda, ela precisa ser fácil de digerir e ela precisa ter um espaçamento do horário do sono para que a gente possa, né, não estar digerindo quando vai descansar e que a gente esteja numa situação alimentada, mas não a digestão numa força total aí. Então, a gente precisa se organizar para fazer isso. E muitas vezes não é fácil, porque às vezes a pessoa passou o dia inteiro correndo atrás do que tinha que correr, não se alimentou direito, onde que ela vai se alimentar? É justamente na noite, quando ela para, relaxa, aí às vezes ingere álcool, o álcool é altamente prejudicial para a qualidade do sono. Então, não estou dizendo que nunca mais vai tomar um álcool à noite, especialmente se é parte da vida social da pessoa, mas precisa ter um padrão durante a semana, durante os dias, durante a maior parte dos dias, que não inclua o consumo de álcool perto da hora de dormir. A mesma coisa com café, porque é estimulante, a mesma coisa com chá verde. Então, assim, por menos que a pessoa sinta o efeito, tem aquela pessoa que fala, eu tomo café, não acontece nada. Não acontece nada que ela não sente. Não é porque ela não sente que não está acontecendo nada. Até porque para a gente sentir as coisas, especialmente as do interior do nosso corpo, a gente precisa estar muito em conexão com isso e ter algum conhecimento mínimo disso, né? Então, muitas vezes a gente não percebe mesmo, mas o que é importante? Então, a gente não, né, o consumo de álcool ser restrito, pelo menos a maior parte dos dias da semana, à proximidade da hora do sono. Todo tipo de estimulante, né? Café, chocolate, chá verde, todo tipo de estimulante é melhor ser consumido pelo menos 4 a 6 horas antes do horário do sono. E uma pergunta, o jejum intermitente nessa fase, ele tem algum resultado visível ou nem por isso? Resultado em que sentido, Andréa? Na melhora do sono ou na perda de peso? Nas duas coisas. Nas duas coisas? Sim e não, né? Na perda de peso, a gente tem que pensar que o jejum, ele é uma estratégia, né? Ele é uma estratégia, até no sono um pouquinho diferente, mas o jejum, se for com vistas à perda de peso, com objetivo de perda de peso, ele é uma estratégia, mas a gente tem que pensar que, né, se tem lá as janelas de jejum, aquela coisa toda, se no período de alimentação você consumir tudo o que você deixou de consumir no período de jejum, não vai surtir o efeito de peso, né? Para o sono é assim, tem as duas coisas, é um período que você tem que se adaptar, porque não dá para dormir com fome, né? Se a gente estiver com fome, a gente não vai conseguir dormir. Então, assim, pode ser feito? Pode ser feito. Melhora no sentido de que se a gente não está fazendo a digestão, a gente tem mais possibilidade, ou maior probabilidade de conseguir ter um sono mais reparador. Desculpa. A outra coisa também,
Se não tem, porque assim, a comida tem um efeito térmico também, né? Ela está gerando energia, então isso também pode ajudar no suor noturno, no fogacho, então pode ajudar sim, mas não é um caminho de resolução para esse tipo de coisa, é uma estratégia que pode sim funcionar muito bem dentro de um determinado cenário, né? Alimentos apimentados, pimenta, isso ajuda ou piora? Isso ajuda no processo digestivo, mas piora um pouco a questão dos fogachos, especialmente para algumas pessoas que são mais sensíveis, né, André? Tá, e tem individualidade, cada um vai responder de uma forma. Tem pessoas que têm mais tolerância, se a gente falar, né? Tem países que comem altamente apimentado, Tailândia, até México, mesmo na Bahia, aqui a comida é mais apimentada. Então, depende da tolerância, lógico, mas, em geral, ele vai ter um efeito térmico e pode gerar mais calor, sim. Água antes de Água. dormir? Ah, sim. O líquido antes de dormir é boa, que eu ia comentar e acabou saindo da minha cabeça. Mas líquido antes de dormir. É bom interromper o consumo de líquido, especialmente nessa fase da vida, onde a gente não consegue mais uma capacidade de retenção hídrica na bexiga por tanto tempo. É bom a gente interromper o consumo de líquido umas 3 horas antes para que a gente consiga eliminar, porque senão durante a noite a gente vai acordar para ir no banheiro, né? Então, o que não é uma boa coisa. Já vai prejudicar a Já qualidade vai do sono. prejudicar o sono, especialmente se você não conseguir pegar no sono rapidamente depois desse despertar. Então, assim, é interessante que a gente comece a hidratação do momento que acorda até umas 3 horas antes do momento de dormir, para poder realmente não despertar para ir ao banheiro. De forma geral, a alimentação tem que ser a mesma das outras duas fases ou não? A alimentação, a gente já falou, né, nos outros vídeos, André, sobre quantidade, qualidade e horário de comer. Isso é realmente muito importante em qualquer fase da vida, mas fica especialmente importante nessa, porque a gente tem uma diminuição da taxa de metabolismo basal, a gente vai gastar menos energia para existir. Portanto, né, aí fica clara a importância da atividade física, que vai aumentar esse gasto energético, não só para isso, mas é também um dos elementos que faz com que isso seja positivo. E sim, alimentação, qualidade, quantidade e horário. Então, assim, quantidade é importante que a gente faça um consumo de acordo com o nosso gasto. Como é que a gente faz isso, né, André? Pode ser pela contagem de caloria, o que não é uma coisa muito prática nem muito fácil, né? Exige que você seja assistido por um profissional. E a outra é saciedade. E para se guiar por saciedade, a gente precisa de um autoconhecimento bastante grande, né? Mas é uma forma, porque a gente tende a comer mais do que a gente precisa. A gente tende, simplesmente porque o ambiente propicia isso. Ainda que sozinho, a gente está dentro de casa, a gente tem a facilidade de ter a geladeira, a despensa, ou se a gente está fora, a gente tem a facilidade de ir ali comprar um chocolatinho, uma coisa assim, né? A gente tem essa facilidade. Então, e na vida social, em geral, a comida está ali à disposição e a gente acaba comendo muitas vezes mais do que a gente realmente precisa, né? Então, nessa fase é bastante crítico, porque a gente já falou, né? Já tem uma predisposição ao aumento de peso e esse aumento de peso ele vai se depositar ao redor da região abdominal, né? Que a gente Então, e sabe. eu lembro que para isso, para ajudar, você sempre fala da atividade física. A quantidade de atividade física semanal, qual que seria? Olha, André, é assim, basicamente o que a gente pode pensar no mínimo para surtir um efeito para combater essa característica de vida sedentária que a gente tem hoje, a gente precisa pensar em pelo menos 50 minutos, 3 vezes na semana. 50 minutos, 1 hora e 10, 1 hora e 20, é lógico que aí vai depender de como a pessoa se organiza, mas o mínimo são 3 vezes na semana de uns 50 minutos, e aí bem estruturadinho, né, assim, de novo, para ser uma coisa mais eficaz, a gente deve procurar um profissional. Se isso não for possível, que vá caminhar, que vá fazer algum exercício dentro de uma academia onde tem aparelhos e aí orientada por um professor de sala. Aqui no Brasil é obrigatório ter um professor de sala na sala de musculação, em outros países provavelmente não é assim, é de uma outra forma, mas
Pensar em 50 minutos 3 vezes na semana é o mínimo para dar conta dessa vida tão sedentária que a gente está levando, né? Que é sentado praticamente o dia inteiro para trabalhar. E aí eu pergunto, o horário pior para atividade física é à noite? É à noite no sentido de que pode te despertar um pouco. E considerando que já não é fácil dormir, né? Já não está tão fácil dormir nessa fase da vida, seria mais interessante que fosse durante o dia, na manhã, ou na hora do almoço, até à tarde, deixar os períodos noturnos para realmente começar a fazer o papel, né, do relaxamento, todo esse mecanismo que a gente tem para relaxar e para dormir, que ele faça, né, que ele esteja lá operante e que a gente deixe a atividade física para outros momentos. Realmente seria interessante. Mas, de qualquer forma, o corpo tem uma adaptação absurdamente incrível, sabe? Então, se a pessoa não consegue fazer atividade física em nenhum outro momento, ela vai se adaptar a fazer atividade física e dormir. É lógico que vai levar um tempo, e algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Então, assim, para algumas pessoas vai ser igual, como eu falei, da questão das substâncias estimulantes. Tem gente que bebe e dorme, não tem problema nenhum. Tem gente que bebe café e dorme. Tem gente que vai fazer atividade física e vai dormir da mesma forma. Tem gente que vai se sentir até mais cansada, né? Exato. Então, assim, a gente tem que pensar sempre que existe uma recomendação generalista, mas a gente tem que pensar no individual também. Então, assim, eu acho que é muito melhor que a pessoa faça alguma atividade física, ainda que seja à noite, do que não faça. Porque sim. certeza que o benefício sobrepõe o prejuízo ao longo do tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Ao longo do tempo, o nosso corpo tem uma capacidade incrível de adaptação, ele vai se adaptar. Foi o que eu imaginei. Falando agora para finalizar de suplementação. Suplementação, cada caso é um caso ou tem um geral assim? A suplementação, André, eu gosto de falar que ela eu gosto não, é uma frase que a gente tem aqui no Brasil, é a cereja do bolo, né? Mas eu, como não gosto de cereja, eu ponho o morango do bolo. Então, assim, ela vai otimizar o que já está estabelecido. Não tem como uma suplementação fazer o papel do que nós precisamos fazer, que é organizar alimentação, sono, atividade física e minimamente um estado mental de performance. Então, assim, não tem uma suplementação que a gente vá colocar que, se isso tudo não estiver instalado, vá realmente melhorar alguma coisa. A gente pode, junto com tudo isso, fazer fazer essa otimização. Lembrando que, né, toda a parte de suplementação, ela tem esse papel de suplementar e não de ser essencial, né? Então, a gente tem que pensar no que ela é, né? Um suplemento para fazer alguma coisa melhorar, mas essa alguma coisa já tem que estar minimamente em ordem. E tem muito da resposta individual. Então, a gente tem que pensar, especialmente quando a gente vamos falar de fitoterapia, que é alguma das coisas que estão sendo bastante estudadas e que tem resposta, mas tem a parte individual, a resposta individual da pessoa, né? Que é o que vai realmente fazer a diferença. Vitaminas e minerais é para todo mundo? Não, lógico que não. Se a pessoa estiver se alimentando direito, ela pode precisar por um período intermitente, né? Não dá para dizer que dá para ficar tomando vitamina e mineral em cápsula para o resto da vida. Não é assim que o corpo evoluiu. Ele evoluiu para tirar dos alimentos. Então, vamos por os alimentos. E se precisar durante um período, pode ser feito. Claro que pode ser feito. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, de novo, de uma forma muito individual. A questão da suplementação, eu acho ela mais individual ainda do que todo o resto aí, porque realmente ela pode não fazer efeito nenhum, e além de não fazer efeito, ela pode fazer mal, né? Se for mal colocada, ela pode fazer mal, né? Porque a gente nunca sabe como vai um fígado, como vai um rim, né? É até Exato. perigoso às vezes mesmo. A gente tem que acompanhar tudo isso. Então, o que a gente pode recomendar é que as pessoas busquem profissionais da área, né? Da área de nutrição, da área de ginecologia, da área de educação física, de uma forma geral, porque é um combo, na verdade, né? Na verdade, é um combo.
Temos aqui a Andrea, que é uma excelente profissional. Eu indico de olhos fechados. Quem tiver realmente interessado em conseguir um pouco mais de qualidade de vida, tá? Vai ficar o contato da Andrea, como ficou nos outros vídeos. E se você estiver morrendo de preguiça, de cansaço, de desânimo, de tristeza e depressão, eu também posso recomendar alguns floraizinhos para dar um up e aquela coragem que falta às vezes, né, André? Para seguir esse plano, porque a gente goste ou não, a gente queira ou não, a gente tenha preguiça ou não, se continuarmos vivas, é bom que a gente se mexa e busque solução. Sim, sim. Eu até, né, porque quando a gente fala, buscar tantos profissionais assim, parece que é uma coisa que vai deixar a gente mais atarantado e parece que financeiramente é impossível. Eu diria que a pessoa precisa começar de algum lado, e começa do lado que é mais difícil. Se é difícil dormir, procura uma ajuda nessa área. Se é difícil comer, procura uma ajuda nessa área. Se é difícil exercitar, procura uma ajuda nessa área. Começa de algum lado, não precisa começar tudo. Aliás, nem deve começar tudo, né? Senão fica uma coisa de louco, né? Agora, a parte médica, ela é essencial para a mulher. A mulher tem que ir no ginecologista uma vez no ano. Isso tem que ir mesmo, não dá para descuidar dessa parte. Agora, os outros profissionais, eles podem ser colocados de acordo com a necessidade, de acordo com o momento da pessoa. Então, eu acho que é importante que se diga isso, porque senão dá a impressão que precisa de tudo isso na mesma hora, né, sempre. Então, não é isso, mas precisa do cuidado, com certeza, porque é exatamente o que você falou, se a gente está aqui, o melhor que seja com bem-estar para que a gente possa continuar operante, né? Até quando Deus quiser, mas vamos até onde Ele quiser, não vamos morrer antes, né? De cansaço, de preguiça, de desânimo. Depressão, de desânimo, exatamente. Então, minha amiga, muito obrigada. Em breve voltaremos para falar de outros temas. Sim, um beijo com certeza. Enorme. Beijo, Obrigada. beijão. Tchau, tchau, André. Tchau.